se assentar. Graças a Deus, bênção do Senhor. Estamos hoje retornando, não é? Depois de mais de 6 meses, com os nossos cultos presenciais também na quarta-feira, que é o dia que nós estudamos a Bíblia, que nós realmente utilizamos para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E daremos início hoje, já nas 2 quartas-feiras passadas, nós fizemos uma introdução, não é, das cartas às igrejas da Ásia, as chamadas cartas do Apocalipse, mas hoje vamos iniciar então um estudo propriamente dito dessas 7 igrejas, não é? E por isso eu quero já conclamar, não é, você a ser fiel a essa série de estudos, participar dela, de repente rever depois, não é, no YouTube, e convidar também outras pessoas, não é, amigos, parentes, para assistir, irmãos de outras igrejas, para também assistirem essa série de mensagens que começa hoje com a igreja de Éfeso, a igreja fiel, mas sem paixão, fiel, mas sem paixão. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse a sua Bíblia aí no seu smartphone, no livro do Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 2 de Apocalipse, nos versículos 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 7. Nesses meses todos, né, nós sempre tivemos os estudos bíblicos das quartas-feiras, sempre através do YouTube, não é? Mas o irmão e a irmã que quiser assistir pessoalmente, pode vir e não precisa fazer inscrição para vir. Pode vir na quarta-feira, sempre às 8 da noite temos esse nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. Apocalipse 2, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, lida no nosso coração, e que possamos, no nome de Jesus, extrair dela todo o ensinamento que ela possa nos dar aos nossos dias. Para entender o livro do Apocalipse, é preciso entendermos e levarmos em conta que há muitos simbolismos nesse livro.
Como não vamos fazer? A nossa proposta não é fazer um estudo acurado do livro do Apocalipse, todas as suas representações, toda a sua simbologia, mas antes, como igreja do Senhor Jesus, pensarmos na mensagem que essas cartas às igrejas podem estar também transmitindo para nós hoje, para as igrejas hoje. Então, nesse caso, o nosso objetivo vai ser exatamente pensar do ponto de vista da igreja do primeiro século e o que ensinamento podemos extrair dos textos bíblicos, especialmente dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, e em que medida a mesma exortação, o mesmo conselho podem servir também para nós, como igreja do Senhor Jesus, nos nossos dias, não é? Algumas pessoas fazem também um paralelo histórico das 7 igrejas do Apocalipse, tentando fazer uma comparação com 7 períodos da história da igreja. São atitudes interessantes que nós vamos preferir não utilizar aqui, mesmo porque, segundo os que defendem essa tese, a última das igrejas, no caso Laodiceia, representaria hoje o nosso tempo, hoje da igreja. Mas não sabemos quanto tempo ainda a igreja vai ficar na terra. Então, essa maneira de entender pode não ser a melhor. O que nós sabemos é o que está escrito. O Senhor Jesus se manifestou a João, apóstolo do Senhor Jesus, discípulo de Cristo, e esse estava exilado na ilha de Pátimos, e ali ele lhes revela aquilo que iria acontecer. Daí o nome Apocalipse, ou revelação. Uma maneira de realmente entendermos o livro é imaginarmos que o livro foi escrito dentro de um contexto de tempo e espaço. Então, nesse caso, para aqueles primeiros cristãos, esses escritos, eles precisavam fazer sentido. Estou dizendo isso porque muitas pessoas pensam que o Apocalipse é só para os últimos dias, é só a respeito das últimas coisas, e não é. Ele se relaciona, no primeiro momento, com os acontecimentos próximos, imediatos, daquele povo que recebeu essas cartas. São igrejas locais. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São igrejas locais, de crentes, que receberam então essas instruções devido ao momento em que elas viviam. Claro está também que nenhuma escritura ela é de particular interpretação. Então, nesse caso, assim como tomamos a carta aos Tessalonicenses, aos Efésios e aos Gálatas, aos Colossenses, etc., como também sendo para o nosso viver diário atual, e que esses ensinos, eles são princípios, então, assim entendemos também que essas cartas, elas são princípios da igreja hoje, e que nós, Igreja do Senhor Jesus do século 21, podemos, e aliás, estamos vivenciando tempos como aqueles do primeiro século. Mas não podemos deixar de entender que uma primeira maneira de interpretar esses textos é pensar no público a quem eles foram primeiramente escritos. Dito isso, vamos então pensar na cidade de Éfeso, que é exatamente onde estava a igreja para quem o Senhor Jesus escreve, por intermédio do apóstolo João, esta carta. Era a maior cidade da antiga província da Ásia. A gente fala Ásia, mas essa Ásia de que fala aqui o Novo Testamento, não é aquela a Ásia que hoje nós chamamos de Ásia, Japão, Filipinas, etc. Não. Era a parte, digamos assim, mais oriental que eles tinham acesso. Hoje, na verdade, é a Turquia, não é? Essa igreja está na Turquia.
E Éfeso, a igreja de Éfeso, de certa maneira, ela retrata as igrejas todas que viveram o que nós chamamos do final da era apostólica. Igrejas ativas, igrejas ortodoxas, igrejas que valorizavam profundamente a doutrina, mas que por algum motivo elas estavam relaxando no seu fervor espiritual. Vamos lembrar que os primeiros cristãos, eles esperavam a segunda vinda de Jesus para o seu tempo. Você dizer para um cristão do primeiro século que Jesus ia chegar o ano 2021 e Jesus não teria voltado, ele não aceitaria isso, porque ele vivia aquele momento como se fosse de fato os últimos dias. E é isso que motivava esses primeiros cristãos a resistirem à tentação e realmente perseverarem. É tanto que os crentes, por exemplo, de Tessalônica, parece que eles, imbuídos desse espírito de uma volta iminente de Cristo, eles sequer trabalhavam. Tinha uma turma lá que dizia assim: não precisamos trabalhar, vamos largar a mão de trabalhar, porque Jesus vai voltar mesmo. A esses crentes lá de Tessalônica, Paulo escreveu, né? Aquele que trabalha é bom, aquele que não trabalha é bom que não coma também. Então, essa chama, esse ardor da vinda ou da segunda vinda iminente de Cristo, ela deve também acompanhar a nossa trajetória. E por isso, porque Cristo não vinha, os crentes mais antigos iam morrendo e Jesus não vinha, os apóstolos iam morrendo e Jesus não voltava. Então, de alguma maneira, eles estavam perdendo um pouco aquele fervor espiritual. Junto com isso, surgiram também, no final do primeiro século da era apostólica, muitas heresias, muitos ensinos errados, travestidos de cristianismo. Os cristãos judaizantes já estavam ali no meio, tanto é que Paulo escreve, né, uma carta muito esclarecedora aos Gálatas, exatamente chamando a atenção para que os cristãos não deixassem a sua forma de crer, mas que, pelo contrário, continuassem firmes, não aceitando o velho fermento do judaísmo para levedar toda a nova massa do cristianismo. Mas um outro ensinamento surgia por aquele tempo. E um dos que causaram mais problemas entre os cristãos era o chamado gnosticismo. O gnosticismo era uma doutrina falsa, mas que tinha uma aparência de cristianismo. Entre outras coisas, eles afirmavam que junto com Deus existia um demiurgo, um semideus, não é? Que teria criado o mundo, que então, no momento do batismo, Jesus recebeu esse ser espiritual, mas como Jesus morreu e para eles não ressuscitou, então nesse caso, esse espírito deixou Jesus no momento da paixão e por isso, Jesus teria dito na cruz, né? Deus meu, por que me abandonaste? Interessante, logo no início do cristianismo, já tinham essas doutrinas, essas heresias. O que a gente pode ver é que exatamente a verdade do Evangelho, ela sempre tem convivido ao longo dos tempos com o joio, com a mentira, com o falso. Bem, são três características, então, que aparecem nessas cartas. Primeiro, as virtudes das igrejas que o apóstolo Paulo ressalta. Aqui, ele ressalta que a igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora, uma igreja operosa. Em Apocalipse 2, 2a, diz: eu conheço as obras que você realiza. Eu conheço as tuas obras. Isso quer dizer que a igreja de Éfeso, então, era uma igreja operosa, uma igreja que trabalhava muito, eficiente,
realizava muitas coisas. O que nós podemos tirar disso aqui para a nossa vida? Muitas igrejas hoje também, elas são operosas, fazem muito, realizam muita coisa. Tem atividades para todos os dias da semana, em todo o tempo, dentro das quatro paredes, fora das quatro paredes, muito operosas. Isso é importante. Jesus ressalta, eu conheço as tuas obras. Isso é maravilhoso. Então, ressalta-se então que uma igreja que procura servir nos mais variados momentos e etapas da vida das pessoas e também com as mais variadas pessoas, é uma igreja a quem Jesus ainda hoje certamente vai elogiar. Também uma outra característica que é elogiada por Jesus é que ela é uma igreja fiel. Uma igreja fiel e perseverante, não é? Ou seja, essa igreja é aquela que se esforça também no que pode ser chamado da doutrina. Ele diz assim, você não suportou, ou você, em outra tradução diz assim, puseste à prova os que são chamados apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Tudo indica que o apóstolo está se referindo exatamente àqueles que estavam dentro da igreja, ensinando heresia, ensinando um falso ensino, ensinando o gnosticismo, não é? E se diziam, eles mesmos se autodeclaravam apóstolos, né? Mas os próprios crentes de Éfeso, eles mesmos se levantaram e eles mesmos baniram então esses falsos apóstolos do seu meio, não é? Interessante para nós hoje também, né? Quantas pessoas hoje se intitulam líder religioso, dessa ou daquela religião, eles mesmos se dão os títulos, né, de bispos, muitas vezes não são reconhecidos pelos seus pares. Na verdade, os apóstolos e aqueles que foram reconhecidos como apóstolos no início da era cristã, foram na verdade os 11, que são os 12 com exceção de Judas, né? E Paulo também, de uma maneira como ele mesmo diz, de uma maneira tardia, né? Ele mesmo, ele diz, eu sou apóstolo, né? Ele defendia o seu apostolado, porque se apóstolo é aqueles que viram a Jesus, ele se defende e diz, eu vi Jesus também, né? No caminho de Damasco. Então, seriam os 11 mais o apóstolo Paulo. Então, aqueles outros se arvoravam no direito de se dizerem apóstolos, mas disseminavam no meio do povo aquela heresia. Como faz falta hoje um dom tão precioso à igreja? O dom do discernimento espiritual, do discernimento de espíritos. Vejam que é a própria igreja que discerne entre os seus aqueles que estavam ensinando de maneira errada. Eu fico abismado hoje em dia como que a internet, ou na internet, aparecem tantos ensinamentos que nada tem a ver com a palavra de Deus, pessoas que falam o que querem. Parece que nós chegamos naquele ponto da história cristã que Paulo advertiu o jovem Timóteo. O ponto em que as pessoas teriam comichão nos seus ouvidos, amontoariam para si mestres e doutores para ouvir o que querem. E como tem gente da internet falando só o que o povo quer. E tome coaching espiritual, e tome mensagem de autoajuda, e tome esse tipo de mensagem. Se fosse baseado na palavra de Deus, tudo bem, porque há mensagem de autoajuda na Bíblia também, sim, não há problema. Mas muitas vezes as pessoas ensinam novos ensinamentos e até mesmo heresias, e elas mesmas se intitulam bispo, pastor, etc, etc, etc. Paulo chama a atenção que os efésios, eles mesmos perceberam a doutrina errada. É interessante como é que a própria palavra doutrina hoje ela está em desuso.
Muitas pessoas evitam usar a palavra doutrina, porque parece que doutrina hoje é coisa mofada, é coisa que cheira mal, é coisa que ninguém quer aprender. Mas o que é a fé cristã sem a doutrina ou ensinamento cristão? Tire a doutrina cristã do cristianismo, não sobra nada, absolutamente nada. E vamos ter clubes de entretenimento de ovelhas, de entretenimento de jovens, de entretenimento de pessoas que não querem se comprometer. A igreja de Éfeso era uma igreja fiel. E além disso, o Senhor Jesus destaca que ela era uma igreja também sofredora. Uma igreja sofredora. Diz o versículo 3: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Na cidade de Éfeso, ali na cidade de Éfeso, havia o templo da grande deusa Diana, que Paulo, inclusive, lá no livro de Atos, ele condenou, né? Eles diziam grande a Diana dos Efésios. A Diana dos Efésios também era chamada por Artemis no mundo grego, né? Então, muitas pessoas iam até Éfeso para professarem o culto a Diana. É interessante como ao longo da história, a figura feminina, isso é um ponto interessante quando se estuda as ciências das religiões, as figuras femininas, elas aparecem em todas as religiões como algo que chama profundamente a atenção, não é? Assim, desde o passado nós temos Artemis, temos Vênus, temos, enfim, várias deusas, né? Os gregos antigos, inclusive, geralmente a ideia da mulher ligada a uma divindade feminina é para dar a ideia da fertilidade, da prosperidade, não é? No Brasil nós temos, por exemplo, também nos cultos afro, Iemanjá, não é? E por que não também citar a grande chamada padroeira dos brasileiros, né? Que tem também a sua padroeira em cada país, né? Fátima em Portugal, Guadalupe no México, na França também lá tem a sua... Enfim, é só uma constatação do culto à figura feminina que existe desde o paganismo e, de certa maneira, também influenciou o cristianismo. Ali na cidade de Éfeso, havia o grande templo da Diana, onde as pessoas iam, e se você ler lá o livro de Atos, quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra ali pessoas que vendiam miniaturas da imagem da deusa Efésia, da deusa Diana, e as pessoas adquiriam aquelas peças, não é? Tanto é que o apóstolo Paulo depois é perseguido e preso exatamente porque as pessoas que se convertiam abandonavam aquelas práticas místicas, aquelas práticas que não levavam à fé num Deus que é invisível, mas é real, um Deus que não precisa, segundo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ser personificado em figura absolutamente nenhuma. Estamos já chegando no dia da Reforma Protestante, não é? Domingo que vem, por exemplo, teremos aqui de manhã um culto especial, onde teremos um teólogo nos explicando um pouco sobre a importância da reforma, e um dos pontos da reforma é exatamente esse, né? Trazer a Bíblia sola Escritura, trazer a palavra de Deus como centro do ensino, tirar qualquer distração que possa nos tirar o foco de Deus. Esse ensinamento também é para nós hoje. Quantas vezes, não é? Nós também, de alguma maneira, colocamos no lugar daquilo que é sagrado, daquilo que é realmente divino, coisas materiais, não é? Sejam as imagens de escultura que são plenamente condenadas na palavra de Deus, principalmente no Salmo 115, seja também a água orada, o sal grosso ungido e tantas outras coisas mais que têm sido
sim, objeto de culto por parte e veneração por parte daqueles que realmente não incorporaram o cristianismo no seu sentido total. Paulo condena, se você ler Atos 19, 19 a 41, você pode ler na sua Bíblia, Atos 19, 19 a 41, como Paulo tratou o culto idólatra dos Efésios lá no livro de Atos. Então, eu creio que a igreja de Éfeso também vem chamar a nossa atenção da igreja atual hoje para voltar para a palavra de Deus. Deixar tudo aquilo que é acessório, deixar tudo aquilo que é material e que pode ocupar o lugar do culto a Deus. Isso é pecado, segundo a Bíblia. Isso é pecado, né? Vamos abrir lá rapidinho? Abre comigo Atos, capítulo 19, só para tirar a dúvida. Nós estamos dando a Bíblia, para não dizer que é intolerância. Atos 19, né? A partir do verso 19, você vê que há um tumulto na cidade de Éfeso, né? Mas se você ler Atos 19, 23, você vai ver, por esse tempo houve um grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. O caminho está com letra maiúscula, por causa de Jesus, o caminho de Jesus. Pois um ourives, ou seja, um sujeito que fazia artes de ouro, né, chamado Demétrio, fazia modelos de prata do templo de Diana, e que dava muito lucros aos artífices, convocando juntamente com outros no mesmo ofício, diz: senhores, sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício, ou seja, de fazer miniaturas do templo de Diana. Verso 26, Atos 19. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Veja, era Paulo que pregava isso. Não são os protestantes que pregam isso, é Paulo que pregava isso. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, era um negócio, uma forma de ganhar dinheiro, como também de que também o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que venha até a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, verso 28, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. E quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro, pois uns gritavam de uma forma, outro de outra. Vamos para o 34. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, etc, etc. Né? E aí eles vão definir, vão defender, não é? Mas uma coisa é certa, o apóstolo Paulo muito claramente condenou, não coadunou com aquele culto. Nós precisamos hoje também, como igreja, nos posicionar mais uma vez, não é? Nos posicionar mais uma vez. E o grande problema de muitos cristãos que se convertiam em Éfeso é porque muitos deles, o culto a Diana, traziam para Éfeso grande número de pessoas que vamos chamar de peregrinos, né, do mundo todo, que iam lá e compravam essas relíquias. Então, o comércio da cidade, a vida econômica de Éfeso dependia, de certa maneira, do culto a Diana, como os grandes centros de peregrinação do mundo inteiro, né? No Brasil mesmo temos Aparecida, no México temos Guadalupe, Fátima em Portugal, um centro de peregrinação, enfim, e de outras religiões também, como Meca e etc. Movimenta o comércio local. E muitos que se convertiam, então, por que eles sofriam? Por que era uma igreja sofredora? Porque muitos não continuavam o seu comércio, claramente, né? Porque se converteu, entendeu que aquilo que não serve para si não serve para o outro.
Então eles deixavam a sua profissão e passavam até dificuldade. Por isso que o Senhor Jesus, é Jesus que está escrevendo, né? Eu sei as tuas obras, não é? E ele diz, eu sei que você não pode suportar aqueles que se dizem apóstolos. E verso 3 do capítulo 2 de Apocalipse, você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Isso é bênção demais. Isso é bênção demais. Como hoje em dia nós cristãos abrimos mão tão facilmente de princípios que são nossos, que são princípios importantes da palavra de Deus. A fé precisa continuar a ser defendida. Claro, tolerando aqueles que pensam diferente, aqueles que creem diferente devem ser respeitados, mas não quer dizer que eu devo abrir mão da minha fé, da verdade, da palavra de Deus, em detrimento, muitas vezes, de ser aceito ou coisa parecida. Precisamos suportar as provas ainda hoje por causa do nome do Senhor Jesus. Também há fraquezas a serem repreendidas. No verso 4, o Senhor Jesus diz à igreja, eu tenho uma coisa contra você, Apocalipse 2,4, você abandonou o seu primeiro amor. Muitas pessoas pensam que quando fala do primeiro amor, Paulo está falando que eles talvez perderam a fé em Cristo. Pode ser, como eu já disse, que a fé estivesse um pouco enfraquecida, até porque Jesus não voltou e alguns se questionavam, né? Os cristãos do primeiro século questionavam, por exemplo, a ressurreição. Por isso Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Porque a fé cristã, ela se baseia sobre a ressurreição de Cristo. Tire a ressurreição de Cristo e não sobra nada. Não sobra pedra sobre pedra. É porque Jesus vive, é que o cristianismo está de pé. Os irmãos certamente acompanharam o noticiário, na segunda-feira, aliás, no domingo, no nosso vizinho aqui, o Chile, se não me engano, 2 igrejas cristãs de fé católicas foram destruídas por fogo. Manifestantes, a imprensa diz assim, manifestantes extremistas. Isso não é manifestante, isso não é extremista, isso não é uma manifestação política, é uma manifestação religiosa, só que a imprensa não trata dessa maneira, põe manifestantes. Mas no Chile, 2 igrejas cristãs católicas foram depredadas, queimadas, não é? Foi triste ver aquelas igrejas com vários anos de fundação sendo queimadas, e os seus objetos de fé, no caso imagens, muito embora nós protestantes podemos não concordar, mas nós morremos para defender o direito, mesmo daqueles que creem diferente de nós, mesmo não aceitando como nossa a sua fé, mas respeitamos o direito que todos os credos têm de professar a fé no que desejarem. E ver um grupo depredando uma igreja cristã, foi muito triste. Aí segunda-feira, vimos novamente, a grande imprensa não noticia isso, mas uma igreja batista em Londres, também foi depredada, um vândalo subiu e arrancou uma cruz que tinha ali na frente daquela igreja. Você pode entrar nas redes sociais, você vai ver essa notícia lá. Interessante, parece que essa carta foi escrita nos nossos dias. Será que não tem nada a ser defendido hoje? Eu fico pensando, cadê os grandes líderes das grandes religiões do mundo? O Papa Francisco fez uma declaraçãozinha, não vi nenhuma convenção batista se manifestar, se manifestou, por favor, alguém me mande, eu não vi. Ficamos todo mundo calado. Mas quando alguma coisa acontece com o islâmico, igual aconteceu na França também, um islâmico decapitou um professor, se não me engano, na sexta-feira, porque ele ensinando numa classe, numa sala de aula em Paris, sobre a liberdade de expressão, ele mostrou algumas chaves do profeta Maomé, o muçulmano foi lá e simplesmente cortou a cabeça dele. Aí quando faz isso também, todo mundo, desculpa a expressão, mas todo mundo passa pano.
Irmãos, em nome de Jesus, o cristianismo precisa ser defendido. Ele começa a ser defendido pela fé cristã genuína. Primeiro é defendido no nosso coração, na nossa vida. Não como uma religião simplesmente, mas como um estilo de vida. Mas eu me referi a esses casos do Chile para dizer o que, numa daquelas igrejas, o vândalo escreveu assim: morte ao Nazareno. Você viu isso, pastor Alessandro? Morte ao Nazareno. Uma ironia, né? Coitado, ele não sabe que o Nazareno já morreu, irmão Luiz Lima, mas só que ele ressuscitou. É a ressurreição, que é o centro da fé cristã. Mas parece que nós esquecemos isso. Parece que nós vivemos uma fé morta. E talvez fosse isso que os primeiros cristãos também tivessem sentindo, os efésios tivessem sentindo. Aquela fé viva, pujante. Parece que eles haviam perdido o que o apóstolo João chama do primeiro amor. Mas há alguns também que dizem que essa perda do primeiro amor é a perda do amor uns aos outros. Quando Paulo escreve a essa mesma igreja, uma das cartas da prisão, em Efésios 4:15, Paulo diz assim aos Efésios: falando cada um a verdade em amor. Interessante essa expressão de Paulo, porque a verdade tem que ser dita. Verdade é verdade, mas ela tem que ser dita em amor. Uma verdade dita simplesmente como uma doutrina ortodoxa, fria, dura, ela é cruel, ela não traz transformação. Mas Paulo diz: falemos a verdade da fé cristã, mas em amor, em amor. Por isso nós cristãos, de certa maneira, mesmo batendo o pé pela nossa doutrina, repito, está chegando os 500, são 500 e quantos anos, pastor? 503 anos da reforma, não é isso? Sim, 503, que 2017 foi 503. Que batista não entende muito bem de reforma. Por isso que vem um presbiteriano, domingo de manhã, ensinar sobre a reforma, que esse povo entende. E eu respeito muito, muito, muito. Mas, acima de tudo, precisamos entender que a nossa verdade, a verdade da palavra, ela tem que ser pregada, mas em amor. Em amor. E por último, é muito assunto para falar, né? Mas por último, o Senhor Jesus também deixa, apesar de chamar a atenção, repreender essa fraqueza, não é? Para que aquela igreja volte ao seu primeiro amor, tanto ao Senhor, tanto à fé, quanto uns aos outros. Ele chama a atenção também para que essa igreja, ela pudesse também se manter firme, né? Ele dá um conselho no final, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz: ao vencedor eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Com certeza está fazendo uma referência, não é? Ao Gênesis, né? Aqueles, a um reencontro com o Senhor. Se na árvore do bem e do mal, e poderíamos, só esse versículo já dá um mês de estudo, né? Se a árvore do bem e do mal separou o homem de Deus, e ele foi tirado do jardim exatamente para que não tocasse na árvore da vida, para que não vivesse eternamente sob a égide do pecado, agora é possível. E é a árvore da vida que nós teremos acesso, para viver eternamente, sem a presença do pecado. Essa é a mensagem do Apocalipse. Sabe qual é a grande mensagem do Apocalipse? Muitos veem aqui a besta que sobe do mar, da terra, a grande tribulação. Muitos veem muita coisa aqui. Mas se tem uma coisa que nós precisamos ver na Bíblia inteira e no Apocalipse, é essa mensagem: o Cordeiro de Deus, aquele que abriu os selos, aquele que venceu a morte, Jesus Cristo, ele volta para buscar a sua igreja, e ela
precisa estar preparada. Essa é a grande mensagem. Fora todas as teorias e teses, e cada uma tem a sua importância e vale a pena ser estudada. Mas essa é a grande mensagem. O advento de Jesus, a segunda vinda de Cristo e aquele que vencer. Claro está, ao que vencer, não diz respeito à salvação. Muita gente diz, então quer dizer que alguém pode perder a salvação. É absoluto. Lembre-se que ele está escrevendo aos cristãos do primeiro século, que eram perseguidos, eram mortos, levados para as arenas, para ser comida de leão. Então, o Senhor Jesus, através da pena de João, ele está dizendo, ao que vencer toda essa provação, toda essa perseguição, ao que vencer tudo isso, ele vai se alimentar da árvore da vida, que se encontre no paraíso de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quais as igrejas do nosso tempo que podem estar nessa condição? Talvez igrejas que valorizam muito a doutrina, muita ortodoxia, em detrimento do fervor espiritual. Tem muito conhecimento, muito aprofundamento, mas não tem fervor espiritual, não tem amor uns pelos outros, não tem glória a Deus, não tem aleluia, não tem nada, mas tem muito conhecimento. Isso é muito bom. Quando aparecer um falso apóstolo, rapidamente ele vai ser colocado para fora. Mas a verdade, ela tem que ser dita em amor, e precisamos defender a fé, defender a verdade, mas amar uns aos outros. Ouça, quem tem ouvidos, o que o Espírito Santo diz às igrejas. É o conselho de Jesus a todos que ouvem essa palavra, em nome de Jesus. Que essa palavra possa ter enriquecido a sua vida. Se você tem perguntas, você pode encaminhar, não é? E nós também poderemos tentar responder as suas perguntas. Certamente, como eu disse, o objetivo não é fazer um estudo aprofundado, pelo menos por hora, do Apocalipse, mas pensar em como essas mensagens a essas igrejas podem nos servir também a nós. Vamos orar, encerrando